Olá pessoal, nós vamos começar então hoje a segunda live do nosso 21º encontro do grupo de pesquisa em filosofia do direito do curso de direito da UBRA Campus Canoas. Hoje é dia 20 de agosto, é 23h30, estamos fazendo esse semestre um resumo de todos os encontros do grupo de pesquisa que se realizam terças-feiras às 17h45 na UBRA Campus Canoas. A gente faz um resumo depois ao vivo aqui terças-feiras 23h30. Então eu já convido vocês para participarem dos futuros encontros que devem acontecer agora nas próximas terças-feiras. Eu sou o professor Leandro Cordioli, né? Lidero o grupo de pesquisa, já estamos aí há mais de 10 anos com o grupo de pesquisa na UBRA Campus Canoas. Essa é a 21ª edição, são 2 edições por ano, uma edição semestral. Esse semestre, então, começamos com esse projeto de transmitir um resumo dos nossos debates ao vivo através do Face e do Instagram. Então essa transmissão está ocorrendo simultaneamente na página Prof. Leandro Cordioli, no Facebook, assim como também no Instagram, no meu perfil particular, Leandro Cordioli. Tá? Nós estamos estudando esse texto aqui, que é Direito Natural em Tomás de Aquino. Como eu disse, eu estou usando as câmeras frontais, então o escrito sai espelhado, sai ao contrário, mas depois eu devo editar esse vídeo e devo colocar esse livro aqui escrito no sentido correto para vocês. Inclusive, quando eu editar o vídeo, eu devo disponibilizar ele no Facebook e colocar na descrição do vídeo material de pesquisa, assim como um link para o site do grupo de pesquisa, que é www.gpfdir.com. www.gpfdir.com. Lá você vai encontrar material de pesquisa, leitura complementar e os outros vídeos que a gente está fazendo dos outros encontros do grupo de pesquisa. Hoje é o segundo encontro, né? No primeiro encontro eu apresentei o grupo de pesquisa, o autor, o John Finnis, e os livros do John Finnis, a obra do professor John Finnis, assim como o livro que a gente vai estudar. E por que a gente escolheu esse livro? Então você pode conferir se perdeu o primeiro encontro lá no YouTube, já está disponibilizado o vídeo para você. Hoje nós vamos estudar, esse livro ele é composto por 2 ensaios, que nem eu disse no encontro passado. O primeiro ensaio se chama Filosofia Moral, Política e Jurídica de Tomás de Aquino. Ele contempla 7 capítulos, esse primeiro ensaio. E o primeiro capítulo, que é o que a gente vai estudar hoje, Interpretação e Método. O segundo capítulo é Primeiros Princípios da Razão Prática. A gente vai estudar na próxima terça-feira, às 23h30, no dia 27 de agosto, agora, na próxima terça-feira. E se você quiser acompanhar, está convidado para acompanhar os debates tanto presencialmente na UBRA Campus Canoas, quanto ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. Tá? O terceiro capítulo é Princípios Morais, o quarto capítulo é Virtudes, o quinto capítulo é Comunidade Política, o sexto é sobre Estado, uma comunidade completa, e o sétimo é sobre lei. Então é um curso bem completo a respeito tanto de Tomás de Aquino, ou pelo menos da interpretação do professor John Finnis da teoria de Tomás de Aquino, assim como é um curso completo também sobre a obra do professor John Finnis. Esse exemplar aqui, que eu tenho nas minhas mãos, de Direito Natural em Tomás de Aquino, é um exemplar muito especial que eu gostaria de mostrar para vocês. Vai sair ao contrário, mas ele foi autografado pelo próprio professor John Finnis. Depois, quando eu fizer a edição do vídeo, eu coloco uma foto no sentido correto do autógrafo do professor John Finnis. Ele autografou esse exemplar em 2007, quando nós lançamos em Porto Alegre, e ele esteve aqui numa jornada de filosofia na PUC e num evento na URGS também, quando ele veio ao Brasil. Tá? Então, depois eu coloco uma foto do autógrafo do professor John Finnis. Hoje nós vamos estudar, então, essa primeira parte desse livro, que é a introdução, e o primeiro capítulo, que é Interpretações e Método.
tá? É o que eu vou ver hoje com vocês aqui. Que a gente viu, os debates foram muito frutíferos no grupo de pesquisa hoje à tarde, mas como lá a gente tem possibilidade de debater pessoalmente, outros assuntos também apareceram e foi bem interessante. Mas certamente isso também deve aparecer aqui pela internet. Tá? Nós estamos planejando outras atividades aí, jornada de filosofia e algumas atividades benemerentes, e talvez você tenha como participar presencialmente ou mesmo à distância. Então tente nos acompanhar tanto pela página da internet do grupo de pesquisa, né, quanto também aqui pelas redes sociais. Aí você vai ficar sabendo e vai poder participar. Então, sumário da minha apresentação hoje, eu estou acostumando fazer um sumário até para poder manter assim uma linha de raciocínio. Primeiro eu vou falar sobre a introdução do ensaio, agora revendo a introdução desse ensaio eu vi que tem pontos bem interessantes, e depois eu vou falar sobre o capítulo 1º, interpretação e método. Aí tem uma primeira parte que é o argumento da função humana distintiva, que é o ponto central, acredito eu, desse capítulo. Depois o fim último do ser humano. E por final, nesse capítulo, o professor John Finnis, ele estuda a filosofia e a teologia na teoria moral e política de Tomás de Aquino. Depois, por último, ao concluir, eu vou tentar fazer um sumário, um apanhado geral dessas ideias que a gente está estudando aqui nesse capítulo, assim como colocar questões que vão aparecer, acredito eu, em perguntas aí que vocês podem fazer. Eu até pediria a gentileza para vocês de me permitirem responder nos últimos minutos do vídeo as perguntas, para que eu possa apresentar todo esse texto que a gente está estudando, né? Esse mesmo capítulo de interpretação e método, é interessante notar que nessas duas obras principais o professor John Finnis começa com ele também. Ó, esse livro, que é o Lei Natural e Direitos Naturais, publicado em 1980 e depois traduzido para o português em 2007 também, a primeira parte desse livro é exatamente uma parte também metodológica, tá? É uma parte método. Então, com o professor John Finnis, ele deve, o meu tá sublinhado que eu acabo estudando, né? E aí, ó, várias vezes acabo sublinhando ele bastante, né? Mas como o professor John Finnis, ele acaba estudando o tomismo num contexto que é do positivismo jurídico. Ele foi orientando Herbert Hart em Oxford, né, no doutorado. Então ele tem que fazer um estudo aprimorado de método para poder enfrentar essas objeções propostas por Hart. Aqui também, você pegar aqui, ó, esse aqui é Aquinas, então também ele começa, depois da vida do Tomás de Aquino, também começa tratando das questões de método, tá? Então, Aquinas, é o Founders Aquinas. Tá? Excelente esse livro, que nem eu mencionei no outro livro, no outro vídeo, desculpem, no outro vídeo, tá? O Finnis, na introdução, então, voltando aqui para o para o direito natural em Tomás de Aquino, né, o texto que a gente vai estudar, o Finnis ele começa separando a filosofia moral e a filosofia política na introdução desse livro, tá? E dizendo que a filosofia moral, as duas são ramos da filosofia prática para Tomás de Aquino, tá? Tanto para Tomás de Aquino quanto para Aristóteles, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que são ramos da filosofia prática no sentido que elas dizem respeito à ação humana, se dão na ação humana. E é exatamente no campo da ação humana, daquilo que as pessoas deveriam fazer ou não deveriam fazer, que se situa a felicidade humana. Então, para ele, a filosofia moral de Tomás de Aquino e a própria filosofia moral dele nada mais é do que empregar a razão que a gente tem, a nossa capacidade racional enquanto ser humano, para identificar bens inteligíveis, ou seja, bens inteligentes, e tornar eles objetivo da nossa vida, ou seja, pautar a nossa vida com razoabilidade. O que é pautar a nossa vida com a razoabilidade? É exatamente
pensar a respeito do que a gente deveria ou não deveria fazer com a nossa inteligência, identificar oportunidades que de fato valeriam a pena. Eu vou dar um exemplo, mas depois ao longo aqui do texto certamente vai aparecer isso de novo, né? E principalmente no próximo encontro, que a gente vai falar de princípios práticos, tá? De primeiros princípios da razão prática. Mas a gente pode pensar assim, para ficar mais didático, num exemplo. Né? Depois eu vou retomar esse exemplo de novo hoje ainda, mas já vou adiantar agora para poder esclarecer esse ponto. Você poderia, você não, mas pensa assim, uma pessoa que, por exemplo, vive em função de drogas, né? Vive buscando a satisfação em drogas, vive pela busca do prazer e se realiza nas drogas. Essa é uma pessoa que certamente não é uma pessoa feliz, acaba, por exemplo, no caso do crack, se transformando numa pessoa, um verdadeiro escravo do crack, né? A gente chama de zumbis do crack, né? Uma pessoa que acaba colocando, desperdiçando a sua família, os seus bens, o seu emprego, acaba perdendo tudo que tem de valor na vida, né? E isso tudo em função da busca do prazer através do crack. Será que isso vale a pena? Será que isso é usar com inteligência a sua vida? Será que se a pessoa pensasse de fato, pudesse ser reconduzida a uma condição de pensar a respeito do que vale a pena, ela continuaria com essa vida? Se ela conseguisse impor esse juízo a ela mesma, né? Claro que uma pessoa numa situação dessas às vezes já está escrava da droga e não consegue parar para refletir. Mas acredito eu que boa parte dos tratamentos que fazem com esses viciados nessas drogas, né, muito pesadas, elas são tratamentos, inclusive conversando com o pessoal da área, com psicólogos, né, são tratamentos que levam a pessoa a refletir a respeito daquilo que vale mesmo a respeito, assim, vale mesmo a pena na sua vida, e que de fato a pessoa está desperdiçando uma oportunidade de se realizar enquanto se dedica ao prazer numa vida entregue às drogas, né? E nem Finis, nem Tomás de Aquino e nem Aristóteles, eles acreditam que a felicidade é se afastar de prazer, né? Isso é um ideal estoico. Para eles, o prazer não é um mal em si próprio, mas também não é um bem em si próprio. A felicidade não é a mesma coisa que a alegria, e a felicidade não é a mesma coisa que o prazer. Evidentemente, a felicidade envolve alegrias e prazeres, mas também envolve tristezas e dores, né? O que dita a medida do apropriado, tanto para Aristóteles, quanto para Tomás de Aquino, quanto para John Finis, é a razão. Então, a razão é que vai encontrar a medida apropriada nessas questões, e não são essas questões não racionais que vão apontar o apropriado. E o que é a ética e a moralidade enquanto um campo de ciência prática, enquanto um campo de estudo prático? É exatamente encontrar argumentos racionais que apontem quais são os bens que realmente valem a pena, de modo inteligente, serem perseguidos, e buscar justificá-los, né? Buscar argumentar em sua defesa, mostrando quais são as vantagens e desvantagens desses bens. Então, isso é o que ele vai explicar aqui na primeira parte desse livro, na introdução, separar então a filosofia moral de Tomás de Aquino como uma filosofia prática que tem a ver com ações inteligentes, com o emprego da inteligência para identificar como agir inteligentemente, e também que um segundo ponto que é reflexo disso é a pessoa acabar desenvolvendo o próprio caráter de uma maneira boa e de uma maneira razoável para a pessoa alcançar a realização de suas capacidades. E algumas palavras que eu já vou começar a introduzir hoje, né? Já vim falando, mas vale a pena pontuar. A pessoa que consegue realizar suas capacidades, o objeto, então, tanto da ética quanto da moralidade, é exatamente a felicidade humana. Tá? E a felicidade humana em grego, por Aristóteles, vocês sabem, alguns que já estudaram Aristóteles, ele falava em eudaimonia. E o Tomás de Aquino, vale a pena mencionar também, ele falava em beatitude. Na linguagem do John Finis, é florescimento humano. Ou seja, talvez seja até mais preciso, né? Porque a felicidade muitos associam com alegria.
Mas felicidade, que nem eu disse agora há pouco, nem sempre é a alegria. Às vezes a felicidade envolve tristeza e superação dessas tristezas, né? A existência humana passa por isso, né? Por tristezas, mas também pela superação delas. Então, na verdade, felicidade não é algo exterior ao ser humano, mas é exatamente a realização das capacidades que a gente tem, né? Que nós mesmos temos. Bom, e nesse contexto, que nem eu disse, na introdução ele vai situar a filosofia de Tomás de Aquino, moral e a filosofia política como um campo da ciência prática. Tá? Mas e o que é a filosofia política? Bom, a filosofia política é exatamente, num primeiro sentido, a extensão da moralidade, do estudo do que seja a felicidade, ou na linguagem do Finis, o florescimento humano para a pessoa, mas tendo em vista que o ser humano é um ser que se realiza comunitariamente, em comunidade, a gente vive com outros seres humanos, vive numa comunidade, até a gente se realiza plenamente apenas em uma comunidade, que a gente pode chamar de completa, que é a comunidade política, que a gente vai estudar mais adiante, que nem eu falei nos outros capítulos. O ser humano, ele se realiza, então, né, e faz um bom uso das oportunidades que ele vai ter na sua vida nessa comunidade política. A ciência política ela vai estudar, então, 2 pontos. Primeiro, o que é a felicidade, ou o que é, quais são as oportunidades, né, e como produzir oportunidades para que as pessoas se realizem na comunidade política, e o que é a felicidade da comunidade política. E o segundo ponto, até revendo aqui, foi bem interessante, porque ele destaca isso, e eu reli esse texto já muitas vezes, não tinha me dado conta, mas o segundo ponto que ele vai destacar como um ponto também de estudo da política é a questão de que a ciência política também deve estudar quais as instituições, quais os mecanismos, a gente poderia dizer, constitucionais, por exemplo, ou jurídicos, né? Por exemplo, a separação dos poderes entre poder executivo, legislativo e judiciário, que dissolve o poder a fim de que ele não seja um poder absoluto e a pessoa que o exerce não abuse do poder, por exemplo. Quais desses mecanismos possibilitam que as pessoas se realizem melhor ou tenham mais condições ou mais garantias de se realizar e encontrar a própria felicidade na comunidade política? Então, a ciência política estuda tanto a felicidade da comunidade política, que é a comunidade completa, como também as instituições que podem proporcionar essa felicidade. Por final, ainda na introdução, é impressionante a densidade desse texto, porque isso são 3 ou 4 parágrafos, se você for ler. É um texto bem denso que pressupõe bastante conhecimento, né? Então, por final, aqui na introdução, ele ainda mostra uma tese que ele vai desenvolver ao longo de todo esse texto, que é uma tese bem interessante, né? Principalmente para o pessoal do direito, né? Que é uma tese que diz respeito ao seguinte. Ele vai dizer, primeiro, em resumo, né? A ética do Tomás de Aquino, ela é tanto deontológica quanto teleológica. Isto é, deontológica no sentido de se expressar em termos de deveres, obrigações, por exemplo, em comandos, né? Por exemplo, não matarás, né? E ela é uma moralidade e uma política, uma teoria prática, moral e política que se expressa em termos preceituais, em termos de comandos. E nesse sentido, nessa expressão em termos de deveres, ela é deontológica. Mas, ao mesmo tempo, chama atenção Finis, que normalmente associam uma moralidade deontológica com Kant, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é também uma moralidade, uma política teleológica, isto é, apesar de se expressar através de deveres e de preceitos, ela também visa tanto a felicidade quanto um fim que é exatamente como no caso da ética aristotélica e tomista, né? No caso a eudaimonia e a beatitude. Então, a teoria de Tomás de Aquino, ela para Finis é tanto uma moralidade, uma política que se expressa em termos de proposições e preceitos, como também fala a respeito de virtudes. Ela é tanto deontológica quanto teleológica. Normalmente a gente associa uma moralidade ou uma ética de virtudes com Aristóteles. E Finis chama a atenção que a ética e a moralidade de Tomás de Aquino, eu estou tratando essas duas palavras nesse caso e nesse autor dá para fazer isso,
ética e moralidade como sinônimos. Aliás, ética, moralidade, racionalidade ou razoabilidade, né? A razão aplicada ao agir, a gente pode tratar como sinônimos. Ele, no Lei Natural, ele inclusive fala em direitos naturais, direitos morais, né? São sinônimos, inclusive. Então, e direitos racionais, né? São sinônimos. Tá? Nesse caso, é uma ética tanto teleológica quanto deontológica, né? Se expressa em termos de deveres e também fala em virtudes. A bem da verdade, uma das considerações que eu tenho a respeito da teoria do John Finnis, nesses dois livros aqui que eu mencionei, dois livros principais dele, o Aquinas e o Lei Natural e Direitos Naturais, ele foca muito mais nos preceitos e nos deveres do que propriamente dito nas virtudes, né? Esse livro aqui é um dos poucos livros que ele vai falar sobre virtudes, que nem eu acabei de ler o sumário do capítulo, ele vai falar sobre virtudes, inclusive vai falar sobre as 4 virtudes cardeais. Mas o Finnis, ele não é um autor que dedica muito espaço na sua obra ao estudo das virtudes, e ele reconhece nesse livro mesmo, Direito Natural em Tomás de Aquino, uma preponderância para uma ética ou uma moralidade realizada em termos de preceitos, tá? Em termos de deveres. Então, ele vai falar sobre virtudes, mas o que ele realmente ele se interessa e realmente dedica espaço na sua obra, né? Uma obra bem vasta, assim, é nessa ética dos deveres. Bom, passando então para a segunda parte da minha fala, aqui que já é adentrando no capítulo 1, que é interpretação e método, a gente tem que falar sobre o argumento da função humana distintiva, tá? Que esse é o cerne do capítulo. E o que é o argumento da função humana distintiva? Ele vai dizer o seguinte: o argumento da função humana distintiva, ele é um argumento, até eu vou tomar um golinho d'água aqui. Esse aí é presente dos meus queridos alunos, né? Coragem, justiça, prudência e temperança. São as 4 virtudes cardeais e o Aristóteles aqui, né? E o argumento da função humana distintiva, alguns autores diz o Finnis, e ele cita, por exemplo, o Ralph McInerney, tá? Que é um tomista também, ele estuda Tomás de Aquino. Ele é fundamental, tanto para Aristóteles quanto para Tomás de Aquino, segundo alguns tomistas, que nem o McInerney. Finnis, contudo, vai dizer nesse livro e nessas outras obras também, que o argumento da função humana distintiva, ele é um argumento fundamental para a filosofia aristotélica. Contudo, a filosofia de Tomás de Aquino pode ser separada, pode ser reconstruída sem apelar a esse argumento da função humana distintiva, tá? E o que é a função humana distintiva? O que ele queria dizer, Aristóteles queria dizer com a função humana distintiva, e por que ele empregou isso? Eu vou deixar link, esse aqui é Ética Nicômaco, tá? A função humana distintiva aparece na Ética Nicômaco, no livro 1º, capítulo 7, tá? Então eu vou deixar um link, eu tenho uma versão que é esgotada, que é em espanhol bilíngue, então é espanhol e grego, mas vocês não devem encontrar dificuldade em encontrar essa tradução aqui, que é uma tradução razoável, assim, é uma tradução, boa tradução, dá pra gente acompanhar por aqui, tá? Então não tem erros, né? Você pode acompanhar, pegar essa tradução que é da editora Atlas, tá? E eu não tenho ela em formato digital, mas você não deve ter dificuldade. Eu me lembro, quando eu comprei essa edição aqui, eu acho que eu paguei R$24, se eu não me engano, na Saraiva, pelo site. Mas às vezes está mais, às vezes está menos, é aquele negócio, né? Depende da época. Mas você não deve ter dificuldade de encontrar. Esse é um livro que eu recomendo também a leitura, do Aristóteles, tá? É um filósofo grego, e o título é Ética a Nicômaco, tá? O que é o argumento, então, da função humana distintiva? Bom, como eu vinha dizendo, tanto Aristóteles quanto Tomás de Aquino e Finnis também se preocupam com a felicidade humana, tá? Na verdade, na Ética Nicômaco, a preocupação do Aristóteles é com o bem humano. E ele chega à conclusão no 1º capítulo que o bem humano é a felicidade. E aí ele começa a pensar, mas a felicidade, para ser algo último, então, a ser buscado, deve ser algo perfeito. E algo
Perfeito no sentido de não carecer de nada e não ter nada em excesso. E deve ser algo, portanto, autossuficiente. Quem é uma pessoa feliz não deve precisar de nada além daquilo que já tem. Se precisasse, ainda não teria alcançado a felicidade. Então, Aristóteles, ele começa a pensar, né, como distinguir o bem que consiste nessa felicidade perfeita. Como distinguir aquilo que a gente... Que o bem humano seja a felicidade, diz o Aristóteles na Ética Nicômaco, ninguém duvida, todo mundo concorda com isso. Contudo, em que consiste a felicidade? Esse é um grande problema. Então ele começa a disputar vários projetos de felicidade e depois que ele encontra alguns, ele começa a procurar qual deles é o projeto superior, aquele projeto que unifica todos os projetos de felicidade, aquele projeto que realmente é autossuficiente, que é aquele projeto que quem realiza esse projeto de felicidade, quem desenvolve as capacidades inerentes a esse projeto de felicidade, não precisa de mais nada porque realmente é uma pessoa feliz. Isso ocorre, que nem eu disse, né, na filosofia prática, logo no campo da ação. Então, felicidade não é algo que a gente alcança e pronto. Não. Isso é exercido, que nem diz o Aristóteles, ao longo da sua vida inteira, né? O homem feliz, o ser humano feliz, é aquele que realiza a felicidade durante a sua vida inteira. Então, no campo da ação. Tá? No livro Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 7, ele vai, então, destacar um argumento que é o argumento da função humana distintiva. Ele diz assim, ó, será que existe um fim único para todas as atividades humanas? Porque se existir esse fim último e único para todas as atividades humanas, que unifique as atividades humanas, é nele que vai consistir a felicidade humana. E aí, para ele distinguir em que consiste esse fim último e único das atividades humanas, ele começa dizendo: em toda atividade prática e escolha há um fim, diz o Aristóteles. E em vista deste, todos põem em prática o restante como meio para o alcançar. De tal forma que, se houver um fim único para todas as ações realizáveis pelo ser humano, este será o bem suscetível de ser alcançado pela ação humana. O que o Aristóteles propõe aqui é o seguinte, né? A gente sabe, o Aristóteles é teleológico, isto é, telos é o fim, né? Ele é uma filosofia que propõe que a felicidade humana ela é encontrada nas finalidades das ações humanas, é o telos do ser humano, é a realização, e ele propõe, se há um fim nas ações humanas, ele diz assim, por exemplo, na medicina, a saúde, na estratégia, a vitória militar, tá? Nós devemos encontrar algo, esse fim deve ser um fim último, no sentido que seja completo e autossuficiente, então nós devemos encontrar não apenas diversos fins, mas um fim que dê sentido para toda a vida humana. Diz ele mais adiante, ó, esse fim completo que dá uma unidade às ações humanas. Tá? Ele diz o seguinte: tal pode suceder eventualmente se captar qual é a função específica do ser humano. Ou seja, a função específica do ser humano deve ser essa função que unifica a felicidade humana. Tá? Pois, tal como para o tocador de flautas e para o escultor de imagens, para todo perito em geral, para tudo que tem uma certa função e procedimento prático, o bem e o que foi obtido de uma forma correta parece existir justamente no exercício da função própria que tem. Assim como também poderá parecer que acontece o mesmo com o ser humano, caso haja uma função específica que lhe seja própria. Então, o que acontece? O problema do Aristóteles é aqui. Ele quer descobrir o que é a felicidade humana. E ele acha que a felicidade humana deve ser algo perfeito. Desculpa, eu vou só respondendo a questão. Grupo de pesquisa em filosofia do direito. O site é gpfdir.com. Tá?
Então, a felicidade humana deve ser algo perfeito, que deve dar uma unidade e não deve, a pessoa feliz não deve necessitar nada além da própria felicidade. Isso dá uma unidade ao sistema, inclusive ético do Aristóteles. Tá? E aí ele diz assim, ó, se a finalidade do flautista é tocar bem a flauta, a finalidade do estrategista é ganhar a guerra, a atividade para ele ganhar a guerra é o que deve distinguir como ele melhor atinge a sua finalidade. A atividade, o exercício da atividade para ele tocar melhor a flauta deve definir como melhor ele atinge a sua finalidade. Então, essa atividade que tem a ver exatamente com essa função apropriada do flautista ou a função apropriada do estrategista, ela é uma finalidade que vai definir por Aristóteles quais dos projetos que ele tem para escolher de felicidade humana é o próprio do ser humano. Então, tem aqui uma passagem bem famosa que vai aparecer também na Política, no livro 1, e isso eu estou falando da Ética, livro 6, né? Desculpem, livro 1, Ética Nicômaco, livro 1, capítulo 7, e vai aparecer também na Política, e vai aparecer também na Suma Teológica do Tomás de Aquino, quando ele diz o seguinte, ele vai dizer assim, ó, seres humanos têm algumas finalidades que, por exemplo, são comuns com os vegetais, tá? Que é, por exemplo, viver. Os vegetais também sobrevivem. Mas existem alguns seres humanos, existem algumas atividades que os seres humanos têm também em comum com os animais. Por exemplo, a percepção. Então, a felicidade humana não pode consistir em algo que ele tem somente, que ele tem em comum com animais e vegetais, que é viver. Isso aí seria muito pouco. A felicidade humana também não pode residir nisso que ele tem em comum com os animais. Diz o Aristóteles até, tem uma passagem que ele diz, se a felicidade do ser humano fosse se alimentar, ele seria feliz que nem um boi pastando. E o ser humano é um ser que tem capacidades para além destas, que é mera alimentação ou sobrevivência. E ele diz, então se pergunta o Aristóteles na Ética Nicômaco, qual é a finalidade específica do ser humano que consiste na sua felicidade? Né? Qual é a atividade, específica do ser humano, que diz respeito com a sua capacidade, inclusive, que diz respeito à sua felicidade? Ele vai dizer, isso só pode consistir em uma coisa, que é a razão, ou no grego logos. Então, o ser humano é o único ser, para Aristóteles pelo menos, dotado na face da Terra de razão, e nisso ele se diferencia dos animais, porque eles são seres que sentem, mas não seres dos animais não racionais, que são seres que sentem, mas não têm capacidade racional, e também se diferencia dos vegetais, porque os animais eles sobrevivem, eles vivem, se nutrem, mas eles não têm capacidade racional. Então, concluiu Aristóteles, a felicidade do ser humano deve consistir no exercício durante uma vida inteira dessa capacidade racional. Tá? Isso aqui vai se desenvolver ao longo do livro Ética Nicômaco e vai haver um debate se qual forma de exercício da capacidade racional, se a racionalidade ética, política ou mesmo teórica, né? Assim como vai se desenvolver também no livro 7 da Política, né, essa discussão, e vai culminar numa tese unificadora da felicidade, dizendo que é uma vida dedicada à teoria, né, por Aristóteles. O Finis enfrenta essa questão. Né? O Finis vê alguns problemas que ele apresenta aqui de maneira resumida. Ele vai dizer o seguinte, por isso, aqui é um ponto interessante, né, no seguinte sentido, em termos metodológicos. Como o Finis enfrenta essa questão, ele de fato, a teoria ética dele vai apresentar várias possibilidades de felicidade. Com isso eu quero dizer o seguinte, vai apresentar várias possibilidades de bens que igualmente justificam a felicidade humana. Então, por exemplo, conhecer a verdade é um bem para o Finis, a amizade é um bem para o Finis, constituir uma família é um bem para o Finis, e todos esses são bens igualmente razoáveis, sensatos, que uma pessoa pode dedicar a sua vida inteira para a sua perseguição
e não vai estar desperdiçando a sua vida, né, em perseguindo esses bens. São bens inteligíveis. É diferente, por exemplo, que nem eu dizia agora há pouco, de dedicar a sua vida inteira ao uso de uma droga ou do crack. Né? Isso aí é algo que pode escravizar a pessoa, em que pese poder proporcionar um prazer momentâneo. Agora, dedicar a tua vida ao conhecimento, dedicar a tua vida à amizade, dedicar a tua vida a outros bens nesse sentido, isso consiste na felicidade humana. E a palavra pro finis, que diz respeito à felicidade, seria o florescimento humano. Né? Essas três palavras aí, florescimento humano, beatitudo e eudaimonia, dizem respeito a essa possibilidade aberta para o ser humano de se realizar e ser feliz. Tá? Muito obrigado, Júnior. Nos encontramos hoje à tarde. Vamos nos encontrar semana que vem aqui na internet e semana que vem de novo à tarde na internet. Abração, Júnior. Então, eu vou seguir aqui. Qual é o problema do finis, então, com esse argumento do Aristóteles, né? O finis, que nem eu disse, ele tem vários bens que consistem na felicidade, e o Aristóteles vai lá e tenta hierarquizar esses bens e dizer que uma vida racional é o que consiste na felicidade. Então, a vida vivida inteira de acordo com a razão consiste na felicidade. Então, isso traz um choque. O Finis vai dizer, primeiro, né, que essa ética do Aristóteles depende desse fim último mesmo. Isso não tem como afastar. Mas ele vai dizer para o Tomás de Aquino isso não é tão fundamental assim e tem como separar uma ética tomista, uma ética do Tomás de Aquino, deste argumento da função humana distintiva que hierarquiza os bens, tá? E destacar ela desse argumento da função humana distintiva e fazer uma ética que prevê vários bens, não apenas um bem último unificador de todos, que nem o Aristóteles. Tá? E quais são os argumentos do Finis? O Finis tem um problema que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, isso é bem explorado em Lei Natural e Direitos Naturais, tá? Mas nesse livro Direito Natural em Tomás de Aquino até não é tão explorado assim. Mas o Finis está fazendo uma filosofia tomista para o século XX e século XXI. E ele está vacinado com alguns problemas que o justnaturalismo já passou na história mais recente, e mesmo na história um pouco mais antiga, que é a falácia naturalista. Tá? É aquela questão que alguns talvez conheçam, é que na conclusão não pode haver nada que não esteja nas suas premissas. E o problema é o seguinte para o Finis: se você olha para a natureza humana e descreve ela, e diz, olha, o ser humano é este, e ele deve fazer tais coisas para se realizar, ou ele tem tais deveres éticos ou morais, o que você está fazendo é derivar um dever ser, questões éticas, de uma descrição que pertence a uma outra ordem, que é a ordem exatamente biológica. E isso seria falacioso. Na verdade, o que o Finis propõe é diferente. Aliás, pensem vocês, se você diz assim, ó, os seres humanos são mais importantes que os animais porque eles são racionais, e em função disso, os seres humanos podem usar os animais não racionais e os animais não racionais e os seres humanos podem usar os vegetais. Na verdade, quando você coloca isso, e o Tomás de Aquino talvez dê para separar, que nem o Finis propõe, mas o Aristóteles é bem claro em afirmar isso, e o Aristóteles, inclusive na política, ele usa assim, então os seres humanos podem usar os animais não racionais e os vegetais, porque a natureza não faz nada em vão, e isso justifica que a gente se utilize deles, né, para os nossos fins. Somos mais importantes em termos de natureza que eles. Temos uma hierarquia em termos de complexidade maior que justifica que a gente se utilize deles. Então, o Finis acha que esse argumento do Aristóteles é problemático e é falacioso, porque ele diz assim, ó, olhar para essa natureza e descrevê-la e daí derivar deveres, isso é falacioso. Essa hierarquia mesmo, em termos éticos,
ela não existe na própria natureza. O que ele considera é que a gente deve olhar para os objetivos das pessoas para conhecer a natureza humana, não olhar para a natureza humana para conhecer os objetivos. Posso colocar isso de outra forma também. A gente deve olhar para aquilo que nós, seres humanos, ele inclusive diz no Lei Natural, experimentar a natureza do lado de dentro, né? Como um ser humano mesmo. Então a gente deve olhar para aquilo que a gente considera um objetivo inteligente, aquilo que a gente considera inteligente, para depois conhecer aquilo que o ser humano é. Isto é, a gente vai conhecer a natureza humana pelos bens que nós perseguimos, por aquilo que a gente considera inteligível de ser perseguido. Tá? Então, senhores, o Finis vai rebater esse argumento aristotélico e essa interpretação do McInerney, né, de que a função humana distintiva é fundamental para o ser humano, é fundamental para uma ética tomista e para a ética dele, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, inclusive tem uma citação aqui do Direito Natural em Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim, ó, é que para compreender a natureza de uma realidade dinâmica, tal como o ser humano, alguém deve primeiro entender as suas capacidades e, para entendê-las, deve primeiro entender os seus atos, atividades e os objetos dessas atividades. Mas os objetos das atividades humanas são as oportunidades inteligíveis. Se eu incluo aqui, entre aspas, os bens humanos, aquilo que a gente considera bom, aquilo que a gente considera proporcionador da nossa felicidade, né? São as oportunidades inteligíveis, tais como vir a conhecer, ou o bem do conhecimento da verdade, estar vivo e saudável, ter amizade com os outros seres humanos e assim por diante. Então, se você quer conhecer quem é o ser humano e como o ser humano alcança a felicidade, você não deve fazer uma descrição da natureza humana. O que você deve procurar são os bens humanos. E isso é uma experiência que a gente deve fazer através da nossa humanidade mesmo, perguntando para nós mesmos o que é realmente sensato da gente perseguir na nossa vida. Tá? Espero que agora tenha ficado claro que realmente isso aqui é bem abstrato, mas eu acho que agora ficou claro. E certamente, se não ficou, eu acho que no próximo encontro ele vai falar como, quando ele fala dos princípios, né, que é na próxima terça-feira, ele vai falar como a gente vem a conhecer de fato os bens humanos básicos. Tá? Ele vai descrever esse processo de conhecimento dos bens humanos básicos. Então a ideia dele, que enfrenta o Aristóteles, é fundamentalmente é olhar não a natureza humana, mas olhar as finalidades, olhar os valores e as finalidades razoáveis, sensatas, que o ser humano deve perseguir na sua vida. Conhecer a natureza humana é conhecer essas finalidades. Tá? A partir daí você pode fazer uma descrição na medida que você sabe que o ser humano é aquele ser para o qual essas finalidades são bens verdadeiros. Tá? Não conhecer a natureza para conhecer os fins. Bom, dando seguimento aqui, então ele vai enfrentar essa questão da função humana, a função humana distintiva do Aristóteles, vai dizer que a ética do Tomás de Aquino não precisa desse argumento, que hierarquiza os bens humanos e a felicidade humana, em relação à felicidade humana, e não unifica, e não é necessário unificar num fim último do ser humano. Tá? E ele vai dizer que o fim último do ser humano, ele seria possivelmente uma felicidade perfeita, aquilo que para o Tomás de Aquino, aquilo que seria a beatitude perfeita. E seria uma questão teológica, uma questão que diria respeito a Deus e que somente seria alcançada em outra vida. Ele diria assim, isso seria uma visão contínua de Deus. Tá? Mas ele está preocupado nesses ensaios que dizem respeito à moral, política, ética e direito, não com essa questão da teologia, mas sim com a teoria ética e política do Tomás de Aquino. E ele considera que a teoria ética e política do Tomás de Aquino podem também ser destacadas da sua teologia, da sua crença religiosa. Ele diz, a gente pode fazer uma teoria ética e política, mesmo em Tomás de Aquino, que não seja apegada
às questões teológicas que ele propõe. Então a gente pode estudar Tomás de Aquino e separar a parte da teologia da parte ética e política. E em vez da gente perseguir essa beatitude perfeita, tá, que seria a felicidade perfeita, que seria possível só em outra vida, a gente pode também destacar uma beatitude imperfeita, ou seja, uma felicidade que se realiza ética e moralmente nesse plano, nessa vida, aquilo que a gente conseguiria alcançar de felicidade nessa vida, que a política poderia criar as condições para que a gente, em termos de comunidade e de instituições, pudesse perseguir nessa vida. Então, não é uma felicidade perfeita, exatamente porque a gente, como seres corpóreos e finitos, sempre teremos algumas necessidades que a gente não vai conseguir suprir plenamente. Mas dentro do possível, dentro dessa existência, a gente pode alcançar essa felicidade imperfeita, e ele define aqui, já nesse capítulo, como a realização dos seres humanos é viver em uma razoabilidade completa de uma forma moralmente excelente, isto é, virtuosos. Tá? O que ele quer dizer é o seguinte: a pessoa feliz é a pessoa que consegue viver plenamente a razoabilidade, perseguindo bens inteligentes na sua vida, de modo inteligente também na sua vida. Né? Por exemplo, perseguindo o conhecimento da verdade, estudando, por exemplo, alguma questão teórica ou alguma questão prática, ou mesmo esse estudo que a gente está fazendo de ética, moral, política e direito, né? Perseguir isso é algo razoável, é algo sensato. Tanto é algo sensato, uma evidência disso, que a gente respeita muitas pessoas que dedicaram a sua vida inteira à perseguição do conhecimento. Por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e John Finnes. São pessoas que a gente respeita exatamente porque a gente pensa que elas dedicaram a vida delas a algo que realmente tinha valor, valia a pena. Uma finalidade sensata, razoável. Né? Diferentemente, se você encontra uma pessoa viciada em crack, diferentemente dessa pessoa que a gente pensa que ela desperdiçou a oportunidade que ela teve de viver, né? Então, e virou escrava de uma droga que nem o crack. Então, esses são fins razoáveis. O uso desse tipo de droga, obviamente não. E isso consiste, então, né, esses bens que a gente vai estudar já a partir do próximo encontro, consistem no florescimento humano. Tá? Ele vai dizer, então, que a filosofia e a teologia de Tomás de Aquino, a filosofia moral e política de Tomás de Aquino são destacáveis da sua teologia. Que nem, por exemplo, ele usa vários argumentos, mas um deles ele diz, olha, ele faz, por exemplo, uma defesa teórica, moral e política destacável da teologia na Suma contra os Gentios, tá? Que é um texto do Tomás de Aquino dirigido a não católicos. Tá? Então ele vai dizer, olha, lá ele faz uma defesa nesse sentido. É um dos argumentos que ele usa. Mas ele vai dizer uma outra coisa que nos interessa aqui também, ainda nesse capítulo, que ele vai passar agora nos próximos capítulos do livro, para nós, na semana que vem, então, capítulo 2, que ele vai tratar sobre os princípios práticos, né? Ele vai passar o estudo da lei natural, que é natural porque é razoável, diz ele. Poderia dizer, a lei natural, então, ela é natural porque ela é uma medida da sensatez. A lei natural, ela não é natural porque se encontra na natureza das coisas. Esse é um equívoco, por exemplo, que juristas que nem o Kelsen fizeram, confundindo o David Hume, né? A lei natural como encontravam na natureza das coisas e a partir daí derivar deveres, né? Como eu disse para vocês, é isso que o Finnes vem enfrentando nesse capítulo. Ele vai propor que a lei natural é a sensatez, é aquilo que a gente pode considerar como sensato e consiste, no caso do Finnes, na plena razoabilidade prática, ou seja, na moralidade. Então, a lei natural, ao mesmo tempo que ela é a sensatez, ela é também, como sinônimo, a gente poderia considerar um sinônimo de moralidade ou até de eticidade também. A lei natural é a moral. E isso pode ser conhecido por qualquer ser humano dotado de razão
independentemente de credo religioso ou coisa parecida. Qualquer ser que esteja já numa idade suficiente madura pode conhecer aquelas finalidades que podem colocá-lo numa melhor situação, ou seja, pode conhecer o que consiste a felicidade humana. Tá? Por final, aqui eu queria ver, passaram várias perguntas, os senhores me desculpem, né? Aqui passaram várias perguntas, eu vou tentar passar aqui para ver. A última aqui, que tem isto que eu estava com dúvida, professora. A perseguição à verdade filosófica nos leva a essa verdade imperfeita. Mas e há pessoas que dedicam a vida às coisas práticas, tipo um grande matemático, ou aí aqui cortou, né? Bom, a matemática é uma ciência teórica. Não é uma ciência prática. Teórica no sentido que você vai... Eu até isso aqui eu já vou aproveitar, já vou explicar isso aqui talvez de uma forma mais clara, né? Eu tentei acompanhar o texto aqui. Mas o Aristóteles, no livro 6 da Ética Nicômaco, ele separa... A razão é uma só. O Finis também faz isso, o Aristóteles e o Tomás de Aquino também faz. Tá? A razão ela tem uma unidade. Existe uma unidade no intelecto. Mas ela pode ser empregada pelo menos de 3 formas. A primeira forma é de um modo teórico. E isso quer dizer o seguinte: quando você usa a sua inteligência para aprender a realidade que está no mundo exterior. Então você vai lá, estuda alguma coisa e aprende uma realidade que está no mundo exterior. Mas ela pode ser empregada também, e isso quer dizer que você vai pôr o que está no mundo exterior dentro da sua mente. Tá? Mas ela pode ser utilizada de uma outra forma. Ela pode ser empregada de um modo técnico, né? Ou seja, construir uma realidade exterior. Isto é, você é o caso, por exemplo, de um arquiteto. Você planeja uma casa na sua mente, ou uma escultura, por exemplo, e você constrói essa casa ou essa escultura exteriormente. Você planejou isso na sua razão e transpôs isso para uma matéria no mundo. Esse é o uso técnico da razão, né? Isso aí é a poiesis, que eles diziam no grego, né? Então, tem a teoria, a poiesis, mas também tem um outro, e isso sim, talvez fique mais claro agora, é o uso prático da razão, que é impor uma ordem inteligente para as tuas ações. Aqui eu vou fazer uma citação que eu já fiz em alguns textos, né? Mas que deixa bem claro assim esse ponto de imposição da inteligência às tuas ações, porque vai mostrar, talvez de uma maneira mais concreta, o que o Finis quis dizer com isso em termos de ciência prática, moralidade e política. A citação é a seguinte, né? Então isso é uma citação, né? Cuidado com o que tu pensa, porque o que tu pensa um dia virará tuas palavras. Cuidado com as tuas palavras, porque um dia as tuas palavras serão as tuas ações. Cuidado com as tuas ações, porque um dia as tuas ações serão os teus hábitos. Cuidado com os teus hábitos, porque um dia esses teus hábitos serão a tua consciência. E cuidado com a tua consciência, porque a consciência é aquilo que tu é. Então, é exatamente esse poder de autoconstituir a nossa consciência que consiste no âmbito prático do emprego da razão. Ou seja, escolhendo agir de modo justo, por exemplo, ou de modo corajoso, nós nos tornamos justos e corajosos, desenvolvemos as virtudes, na linguagem do Tomás de Aquino, por exemplo, né? Os bons hábitos de agir de maneira justa ou corajosa. Né? É assim que a gente autoconstitui a nossa razão. Tá? E a nossa consciência, desculpe. E se você começa a fazer isso com inteligência, com sensatez, né? Escolher dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, agir de modo justo, você vai começar a fazer com algum esforço, mas vai chegar um momento que você adquire o hábito de dar a cada um o que lhe pertence e se torna então uma pessoa justa. Tá? E não vai mais fazer com algum esforço, você vai fazer pelo hábito já. O que antes era um esforço para ti, agora vira um hábito e você começa a fazer com facilidade. Então, você começa a agir de maneira justa, não mais porque
precisa te tornar uma pessoa justa, ou porque vê isso com a obrigação, mas você acaba se vinculando pela sua própria consciência, tá? Acaba vinculado pela própria consciência. Logo, é assim, exatamente é isso que o Finis quer dizer de alguma forma, né? No sentido de que você identificando bens razoáveis e agindo em função desses bens razoáveis, poderia dizer de uma maneira mais simples, bens sensatos, e agindo em função desses bens sensatos, não em função de bens insensatos, né, como o uso de drogas ou o prazer proporcionado pelo uso da droga, você vai conseguir desenvolver as suas capacidades e se tornar um tipo de pessoa, tanto um tipo de pessoa melhor, mas um tipo de pessoa que tem as capacidades humanas desenvolvidas. E isso é uma pessoa que floresceu, isso é uma pessoa que alcançou a felicidade, ou, como diria Aristóteles, uma pessoa que alcançou a eudaimonia, a realização. Tá? A diferença aqui entre Aristóteles e John Finis é que a realização para Aristóteles pode ser unificada num bem que é superior, que é viver a vida de acordo com a razão, que depois no livro 10º da Ética Nicômaco e no livro 7º da Política, ele vai dizer levar uma vida teorética, tá? Viver uma vida teorética. Já estou recebendo um aviso aqui do Instagram que é para encerrar o live, está se estendendo demais. Tá? Prometo, então, responder mais questões aí depois nos comentários do vídeo ou mesmo em privado, tá, senhores? E a felicidade, então, consiste em desenvolver as capacidades essas racionais. Senhores, vou encerrando aqui a pedido do Instagram, inclusive, que por mim eu segui essa conversa a noite inteira, né? Nosso próximo encontro vai ser terça-feira, dia 27, na próxima terça de agosto, tá? Presencial na Ubra Campos Canoas, curso de Direito, às 17h45, pela internet às 23h30. Vamos ver o capítulo 2, Primeiros Princípios da Razão Prática, e de fato será um capítulo mais leve que esse. Esse é um capítulo teórico e que diz respeito a questões metodológicas, é um capítulo mais pesado. O próximo a gente já vai começar a estudar a lei natural propriamente dita, tá? Se tiverem perguntas, por favor, me mandem. Esse vídeo deve ser editado e postado no YouTube. Não sei se deu um problema no Facebook de áudio, mas eu vou tentar resolvê-lo e postá-lo no YouTube. Agradeço a todos, ao carinho dos ex-alunos, ao carinho dos novos amigos que estou conhecendo aqui através das redes sociais. Agradeço muito a participação. Um grande abraço a todos e boa noite, tá? O Instagram tá pedindo para encerrar a live aqui em 16 segundos já. Então um abração a todos, vou encerrando aqui e desligando os smartphones. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo.